boa noite, você que continua conosco. E que bênção, já te agradeço por você estar aí perseverante, firme e forte, para mais um momento ainda nessa noite. Eu me chamo Gilson, eu sou membro da comunidade Água Viva, sou vocacionado e sou casado com a Andréia. A Andréia é consagrada da comunidade, irmã da Raquel, que é minha cunhada, e sou pai do Samuel, que também canta aqui na live, da Júlia, da Marcela e da Miriam. Então, uma família grande, abençoada, graças a Deus. E nós vamos hoje para o terceiro dia de uma reflexão da palavra de Deus. E essa palavra que eu já convido você a pegar, que está lá em Mateus, Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículo 7. Então pega lá, Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículo 7. Você vai perceber, a começar de hoje, que essa palavra ela vai ser aprofundada não só hoje. Deus tem um propósito para nós dentro dessa palavra, para hoje, para amanhã e depois para um outro dia em que nós vamos mergulhar nesse pequeno trecho aqui do Evangelho de São Mateus. Então veja bem o que diz aí: pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei e vos será aberto, porque todo aquele que pede, recebe, quem busca, acha, a quem bate, abrir-se-á. Quem dentre vós dará uma pedra a seu filho, se este lhe pedir pão? E se lhe pedir um peixe, dar-lhe-ás uma serpente? Se vós, pois, que sois maus, e quando Jesus diz aqui maus, em relação ao Pai, que é perfeito, que é santo, santo, santo. Se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste dará boas coisas aos que lhe pedirem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Veja bem, no versículo 7, nós lemos assim, e Jesus aqui, ele tá no imperativo, pedi, no tempo presente, pedi, e depois ele coloca em seguida a promessa, pedi e se vos dará. Ou seja, aquele que pedir vai receber. Buscai e achareis. Batei e se vos será aberto. E aqui nós já percebemos o que aqui nesse versículo? Uma ordem crescente de intensidade. O pedir é um esforço que a gente coloca pequeno, a pessoa está expressando o desejo, o objeto de desejo dela na oração, na súplica. O buscar é um esforço mais diligente, mais cuidadoso, mais aplicado, mais zeloso comparado com o pedir. E o bater, a gente diria que é o ápice do esforço. Então, é uma ordem crescente que Jesus vai mostrando de intensidade na oração. E aqui, nós já percebemos o que no pedir dentro da oração? A persistência. Por que Jesus colocou no tempo presente esses três verbos? Pedir, dará, pedir, bater e bater, né? Pedir, buscar e bater. Por que Jesus colocou no tempo presente? Persistência. Meu irmão, minha irmã, a primeira mensagem que o Senhor passa para nós através dessa palavra, o primeiro recado que Ele passa para mim e para você, nós que somos pessoas, nós somos cristãos, nós acreditamos em Deus, nós acreditamos na palavra, nós temos necessidades, eu e você temos necessidades físicas, materiais,
nós temos necessidades emocionais, nós temos necessidades espirituais. E claro, além de existir a oração de súplica, de petição, existe também a oração do louvor, a oração de adoração. Enfim, nós rezamos de várias formas com Deus, mas Jesus aqui hoje vem nos ensinar o quê? Pedir. Meu irmão, minha irmã, o que você tem pedido para Deus? Como você tem pedido aquilo que você está precisando para Deus? Como? De que forma? Com que intensidade? Com que fervor você tem se colocado diante do Senhor, diante de Jesus eucarístico, no sacrário que você costuma frequentar, diante de Deus Pai, na sua oração ao Espírito Santo? O que, como e quando você tem pedido para as suas necessidades? Um exegeta muito antigo da palavra de Deus, da Bíblia, ele escreveu assim, olha: pedir indica o desejo do objeto, buscar que o objeto está perdido, bater que o objeto está trancado. O que significa esse escrito? A fala desse estudioso da Bíblia, aprofundando aqui nesse trecho que nós estamos meditando hoje de São Mateus, que essas palavras, elas ilustram o quê? O desenvolvimento da oração. Ou seja, o desejo e as ações de buscar, procurar e bater, isso se intensifica e se tornam mais eficazes. Presta atenção que o Senhor está mostrando para a gente aqui um caminho o que significa isso na nossa vida espiritual, pedir. Porque a gente entende que pedir é só eu pedir, o Senhor me dá ou não me dá. Parece que a gente fica raso nesse entendimento. Mas Jesus quer nos levar mais profundo no entendimento do que é isso, pedir. O que significa pedir? Então, Jesus mostra, ele chama atenção aqui da necessidade, como eu já falei antes, de sermos diligentes, aplicados, zelosos, de nós termos dentro do nosso coração, ao fazermos uma oração, ao dirigirmos uma oração a Ele, de sermos desejosos numa intensidade. E a palavra intensidade, intenso no dicionário, significa acima da medida. É algo acima daquilo que você está acostumado a viver, a sentir. É algo a mais, o nome já diz, intenso, é algo maior que nós precisamos desenvolver dentro de nós. E também ele chama a atenção da perseverança. Lembra que eu falei lá? Intensidade crescente. Pedir, buscar e bater. E aí nós podemos já concluir uma coisa aqui, dentro da nossa vida de oração, a minha e a sua, que aquele que não é intenso nas coisas espirituais, dificilmente reza dessa maneira. Guarda essa palavra, intenso. Aquele que não é intenso nas coisas espirituais, dificilmente reza dessa maneira que Jesus está nos ensinando, nos alertando hoje aqui. E agora, eu chamo a atenção sua e minha para algo muito importante dentro da nossa vida de orantes, de pessoas que rezam, de pessoas que estão ligadas no mundo espiritual, que traz para a sua vida uma realidade espiritual, que é a fé, que são as devoções, a adoração, a vida com Deus. Para nós isso é muito importante. Olha só, nós rezamos não para informar a Deus ou convencê-lo das coisas que necessitamos. Presta atenção nisso. Eu e você rezamos
não para informar a Deus ou convencê-lo das coisas de que necessitamos. Sabe por que a gente reza? Sabe por que a gente pede? Sabe por que a gente fala com Deus? Para desenvolvermos o espírito de oração, para exercitarmos as faculdades da alma, como diz São João da Cruz, a memória, a inteligência e a vontade, que são trabalhadas pela fé, esperança e caridade, para criarmos fé e aprendermos, de maneira geral, o que Deus espera de nós. Meu irmão e minha irmã, esse é o entendimento que o Senhor nos chama a termos hoje com essa palavra. Pedi e se vos dará. Claro, o Senhor nos dá de acordo com a sua vontade. Porque São Tiago, capítulo 4, versículo 3, diz lá na sua carta: pedis e não recebereis, e não recebeis porque pedis mal, porque está buscando atender os seus caprichos, as suas vaidades, as suas vontades. E se Deus vê que aquilo que nós estamos pedindo, que eu estou pedindo, que você está pedindo, não vai ser bom para nós, vai nos fazer mal, vai nos afastar dele, vai nos perturbar diante da vida aqui na terra, Deus não dá, mas Ele não deixa de dar. Ele nos atende da maneira que Ele vê que vai ser o ideal para nós. Porque Deus ele não tapa os ouvidos diante da súplica dos seus filhos. Porque se Jesus está mandando pedir, seria contraditório Ele não nos atender. Só que muitas vezes nós pedimos para saciarmos um desejo do nosso coração que vai nos atrapalhar mais do que nos ajudar. Então Deus não dá. Lembra lá de São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, quando ele pediu, ele diz: roguei ao Senhor por 3 vezes que tirasse de mim era como um espinho na minha carne. Era como um anjo de Satanás a me esbofetear. Eu implorei ao Senhor que tirasse de mim. Qual foi a resposta de Deus para ele? Basta-te a minha graça. Deus não atendeu aquele pedido de São Paulo. Veja que interessante, ele pediu com fé. São Paulo, para nós, na palavra de Deus, ele é um exemplo de um orante, de um homem de vida espiritual que não pedia a Deus, que não falava com Deus apenas para informar das necessidades. Não, ele era um homem que rezava com a consciência de que ele pedia, ele falava com Deus para desenvolver o seu espírito, exercitar as faculdades da sua alma, criar fé e aprender o que Deus esperava dele. E qual é a prova que São Paulo nos dá? De que a oração, ela faz parte necessariamente da nossa vida espiritual e não simplesmente para servir como um meio para a gente obter coisas de Deus. Porque se nós, eu estou dando o exemplo aqui de São Paulo apóstolo, se ele fosse um homem que fosse apenas um informante de Deus das necessidades dele, se ele não ganhasse, ele desistiria da caminhada, ele teria deixado o apostolado dele, ele teria se rebelado contra Deus. E quem foi São Paulo? Um homem que diz, ele mesmo testemunha nas suas cartas aqui da palavra de Deus, diz que ele era um homem que louvava na alegria, na tristeza, ele pedia, se Deus não desse, ele seguia em frente, ele sabia que estava fazendo a vontade de Deus. Havia uma maturidade espiritual, é o que nós acabamos de trazer aqui pela palavra e por esses ensinamentos. Jesus nos pede intensidade nas nossas orações. Aquilo que a gente fala com o Senhor tem que ter intensidade, coração, fervor, alma naquilo que nós estamos pedindo. E temos que ter esse entendimento para que, quando eu peço, Deus não me dá, porque não é hora de eu receber, ou eu estou pedindo mal.
E se eu estou pedindo mal, isso vai fazer mal para mim. Às vezes eu posso estar pedindo uma cura, eu posso estar pedindo um emprego, eu posso estar pedindo a graça de ficar grávida, posso estar pedindo a graça de ser pai, posso estar pedindo para que o Senhor providencie uma solução de uma crise financeira na minha vida, mas pode ser que Deus não dê agora. E se Deus não dá agora, ou nem vai dar, ou se Ele vai dar de outra maneira, essa fé e essa paz que a gente precisa ter no coração, de que se Ele fez de outra forma, foi para o nosso bem, porque Ele é amor. Então, para que eu continue caminhando com Deus, independente se o que eu pedir vai chegar ou não, ou se vai chegar de forma diferente, ou do jeitinho que eu pedi, o mais importante é eu ser intenso na minha vida espiritual. Porque tem uma fala fantástica que eu até anotei aqui, que diz assim, que essa forma de rezar, eu estou repetindo na verdade, essa intensidade é a única que expressa a vida e o caráter espiritual da pessoa. Essa forma de rezar que Jesus mostra aqui, pedir, buscar e bater, essa intensidade crescente, não na superficialidade, é a única forma, essa forma de rezar é a única que expressa a vida e o caráter espiritual da pessoa. Estou repetindo, reafirmando isso aqui. Porque, meu irmão, minha irmã, a gente pode fazer a seguinte pergunta aqui: quais são as coisas boas que o Senhor está falando aqui? Se vosso Pai, que sabe dar, se você que é mau, sabe dar boas coisas aos vossos filhos, que dirá o Pai Celeste dará boas coisas que lhes pedirem? Jesus dá uma dica para a gente lá em Lucas 11, onde essa palavra também está lá, em Lucas 11, 9, mas eu não vou ler ela de novo, porque ela é praticamente igual a de Mateus, mas o versículo 13 ele traz uma novidade. Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo que lhe pedirem. Jesus aqui dá uma dica de dessas coisas boas que o Pai nos dá, qual que a gente deve pedir mais? Em qual a gente deve mergulhar? Qual que a gente deve desejar mais no coração? O Espírito Santo. Porque o que adianta eu ganhar um monte de coisa material? O que adianta Deus atender todas as minhas necessidades, dar tudo que eu estou querendo, se eu não for um homem, se eu não for uma mulher cheia do Espírito Santo? Por isso que Jesus dá uma dica perfeita. Lá em Mateus ele não fala, aqui ele fala. Aquele que pedir, lá em Mateus diz assim, o Pai dará coisas boas, mas aqui Jesus define qual é a coisa das coisas boas, a principal, o Espírito Santo. Então, meu irmão, minha irmã, peçamos sim pelas nossas necessidades físicas, psíquicas, espirituais, claro, materiais, mas fiquemos atentos com as nossas necessidades espirituais, porque sem alma, sem espírito, sem vida interior, o exterior perde o sentido, perde a graça, ganha, vira um troféu, daí a pouco você não liga mais. Mas para que tenha sentido aquilo que a gente pede e recebe de Deus, nós precisamos pedir o dom maior, o presente maior que Ele nos dá, que é o seu Espírito. Peçamos essa graça ao Senhor então. Senhor, ensina-me a ter um olhar mais atento para as minhas necessidades espirituais, e que isso seja pelo derramamento do Espírito, porque Ele é a minha necessidade maior, Ele é o dom maior que eu devo pedir, esse é o presente maior, essa deve ser minha maior súplica, clamar o Espírito Santo sobre a minha vida, porque Jesus diz lá no Pai Nosso, não fica multiplicando palavras diante do Pai não, porque Ele já sabe tudo que você precisa. Está lá volta um pouquinho lá no Sermão da Montanha, que você vai ver quando Jesus explica do Pai Nosso, no capítulo 6. Não precisa ficar multiplicando palavras diante de Deus, porque Ele sabe
tudo que você precisa. Apenas reze o essencial e clame esse Espírito Santo para ele dar sentido àquilo que você ganha, aquilo que Deus vai botando, colocando na sua vida. Fecha seus olhos agora e reza. Peça ao Senhor essa graça. Peçamos, eu e você, peçamos ao Senhor essa graça de olharmos essa palavra, essa vida de suplicante a Deus, de homem e mulher fervoroso com essa maturidade, de que isso define a minha vida e o meu caráter espiritual. De que quando eu rezo, eu não vejo Deus como um supermercado, mas ali eu estou amadurecendo a minha fé, meu espírito de oração, minhas faculdades da alma. Estou aprendendo a perceber o que Deus quer de mim a cada oração que eu faço. Então reza, peçamos essa maturidade, essa força, pelo Espírito Santo de Deus, que é o dom maior. Eu creio nas promessas. Canta essa de música Deus, e reza com ela. nas promessas Isso, de se você Deus, sabe, canta. creio nas promessas do meu Senhor. De novo, diga: Senhor, eu creio. Eu creio nas promessas de Deus. Aumenta a minha fé, Senhor, Creio nas promessas para que eu creia sempre de nas tuas Deus. promessas. Eu creio nas promessas. Sim, Senhor, eu acredito, do meu Senhor. mas aumenta a minha fé. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, Sim, se sou fiel no meus pouco, passos meus passos guiará. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Amém. Vai agradecendo ao Senhor por essa graça. Muito obrigado, Senhor. Bendito seja por aquilo que o Senhor gerou, por aquilo que o Senhor fez dentro do meu coração. A tua palavra, Senhor, ela é penetrante como uma espada de dois gumes. E o Senhor mesmo diz na tua palavra, lá em Isaías 55, no Antigo Testamento, de que a tua palavra, ela não volta sem ter produzido o seu efeito. E nós acreditamos que esse momento para nós, esse rápido momento, ele produziu os frutos devidos, porque você foi fiel, você ficou aí até agora, você foi fiel nesse pouco tempo que nós disponibilizamos aqui a comunidade para você, que foi a reflexão desse pequeno momento da sua palavra. Deus honrou a sua fidelidade de ficar aí, Deus honrou a sua disposição, Deus honrou esse a mais que você deu, além da live, de ficar aqui com a sua palavra. Bendito seja, Senhor. Nós te glorificamos e te bendizemos por isso. Mais uma vez, só um refrãozinho para a gente fechar. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. E reze comigo, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém.